Olá, é com imensa satisfação que iniciamos hoje o nosso programa Start Remax Oasis. É um programa desenvolvido para receber aqui consultores de sucesso que desenvolveram grandes trabalhos em toda Portugal. E com imenso prazer que temos hoje a nossa consultora, Carmen Almeida. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja bem-vinda à nossa primeira entrevista, nossa primeira entrevistada no nosso programa. A Carmen é uma consultora que, embora tenha pouco tempo no mercado, já tem uma carreira de sucesso. E a primeira pergunta, assim como diz o programa, a gente sabe que todo começo é muito difícil, cara. As pessoas têm medo da mudança. Ser um consultor imobiliário, nós sabemos que é ser dono de um negócio, e como todo negócio tem riscos. E a primeira pergunta é essa: esse seu início, seu start nesse negócio, você que vinha de uma área completamente diferente da que você trabalha hoje, qual foi o maior desafio que você encontrou quando você começou nessa área? Bem, é assustador. É assustador para uma pessoa que tem um mindset limitado, digamos assim, que é contas para pagar, dinheirinho certo ao fim do mês, portanto, ordenado fixo e dar o pulo do certo para o incerto. Acho que esse é o maior obstáculo, não só meu, mas da maior parte dos consultores. No início foi um bocadinho difícil, como é normal. Eu tinha um trabalho, eu venho da restauração, portanto tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E isso... Você trabalhava fazendo? Eu era gerente de um espaço que tinha durante o dia a restauração e à noite tinha a parte das festas, ou seja, eu muitas das vezes ia à casa tomar banho e no fim do mês ganhava o mesmo. Entretanto, quero-te agradecer primeiramente pelo convite de explorar esta nova área e confesso que arrependo-me hoje de não ter entrado mais cedo, porque realmente tudo aquilo que tu me disseste no dia da minha entrevista, e apesar das dificuldades do início, foi exatamente como tu disseste. Aconteceu como tu disseste. Mas também tem que haver um bocadinho de comprometimento da nossa parte e irmos atrás disso. No início, continuo a dizer que foi difícil, porque comecei com a Remax a part-time. Portanto, eu continuei com o trabalho na mesma, não ficando a 100% no trabalho também, mas fiquei com a parte toda de contabilidade, portanto, para poder fazer a parte da gerência e ter o tempo durante o dia poder dedicar um bocadinho à Remax. O salto maior foi no meu primeiro negócio. Eu dediquei-me, estiveste sempre ao meu lado, foste comigo para a rua, nunca me abandonaste, isso é muito importante. E acho que é muito importante que tu, como broker desta loja, não veres os consultores como um número. Pronto, eu acho que nós não podemos ser vistos como mais um número. Nós temos de ser vistos pelas nossas capacidades e tu foste uma das pessoas que viu essa capacidade em mim primeiro do que eu. Era a minha Ferrari amarrada no poste, lembra que a gente falou? Tu chamavas-me a Ferrari amarrada no poste. Este meu percurso também deve-se muito, não só, entretanto, à minha dedicação, ao teu acompanhamento, mas inspirei-me também muito na tua história. Sim. Tu também tens uma história muito bonita. Também não venho... Difícil também, né? Difícil, não vinhas propriamente da área portanto, imobiliária, e acho que nós conseguimos construir aqui uma sinergia e uma dedicação. Não só te dedicaste a mim, como dedicaste a toda a equipa. E pronto, eu posso falar por mim. Neste momento sou uma das pessoas que tem já um caminho na Remax com alguns marcos. Que foi criado por si, diga-se de passagem. Não só por mim, porque eu acho que isto parte tudo também do ambiente que nós temos em loja. Mas o mérito disso tudo foi você acreditar, né? Sim. Porque não é fácil acreditar.
Mas nós acreditarmos sozinhos torna-se mais difícil. E o facto de ter a ti, a parte da equipa toda do staff, o backstage, todo o que está nas lojas, desde os coordenadores, toda a gente. Portanto, é muito importante para o nosso caminho. Você tocou num ponto aí muito interessante, que é o mindset, né? E eu acho que esse é um dos grandes desafios que o novo consultor imobiliário tem, é mudar esse chipzinho, né? Aquele medo da mudança, o medo do imprevisto, o medo do que se não conhece, do desconhecido, que é um mercado realmente para quem nunca trabalhou desconhecido, e mais do que isso, é você deixar de ter uma visão de empregado e ter uma visão de empreendedor. Como foi para você, Carmen, entender que embora você fosse dona do seu tempo, do seu trabalho, do seu negócio, e você passou a ser dona do seu negócio, como foi para você montar a sua estratégia, principalmente em termos de disciplina, sabendo que você não ia ter chefe, que você não ia ter ninguém ao seu pé, o que é que você está a fazer, era você que vai passar a gerir seu tempo, e isso é uma parte muito difícil também para quem está, como você disse, acostumado a ter aquele, entrei 8 horas da manhã e sair do trabalho às 18. Para essas pessoas que começam um novo, vão ter um trabalho novo ou um negócio novo, que nesse caso é muito complicado manter essa disciplina. O que é que você fez para que não se deixasse procrastinar, e não só procrastinar, mas também desviar-se do caminho, porque isso é interessante. Eu já conversei com consultores que diziam assim, às vezes eu estava na rua falando com uma pessoa e eu ficava me perguntando se eu estava a trabalhar. Isso é estranho, porque aquilo, a mente da pessoa está acostumada com um tipo de trabalho e ele tem aquele horário de entrar e horário de sair. Como foi para você criar essa rotina e não se deixar, por exemplo, não se deixar desviar, como eu falei anteriormente, desse percurso? Eu tenho que fazer, embora eu seja dono do meu tempo e do meu negócio, eu tenho que ter disciplina. Como foi para você fazer isso? Pronto, além de ter todos os dias a pegar no meu pé, sim. além disso, tal como eu disse há bocadinho, tu acreditaste mais em mim do que eu própria. E pessoas como eu, acredito que hajam mais, nós ainda temos muito aquelas crenças limitantes, as crenças limitantes na cabeça, que é, ainda há aquela parte da negação. Sim. Porque esta liberdade também nos deixa inseguros. É uma liberdade que tu vens de uma situação de trabalho obrigatória, não é que esta não seja, e é a obrigação de criar uma rotina. Porquê? Porque nós temos tanta liberdade e temos um tempo que se torna demasiado tempo, e tentarmos nos organizar, ter disciplina, focarmos naquilo que nós precisamos, e principalmente no início é a nossa necessidade de fazer dinheiro, porque quem acreditar faz dinheiro. Eu acreditei no projeto, eu acreditei no projeto Oasis. Uma das coisas que nós falámos e que foi o meu comprometimento, não só comigo própria, mas para contigo, não sei se te lembras, eu disse que gostava muito de pôr a Remax Oasis no mapa. Sim. E essa foi a minha inspiração, era tentar me tornar todos os dias um bocadinho melhor, tentar me disciplinar, porque é uma mudança de rotina muito repentina, e o facto de termos a contradição do tempo, para não nos desleixarmos, temos tempo, se eu não fizer hoje faço amanhã, e nós tentarmos controlar isso, não é fácil. Não é fácil. E o facto de te ter a ti também a ajudar nesse sentido, a ter uma agenda, a fazer telefonemas todos os dias, a ir para a rua, todo esse processo é um processo que, se a pessoa não se dedicar, é complicado. Mas quem se dedicar e quem conseguir e acreditar, vai longe.
Pronto. Foi bom você tocar nesse assunto, porque é a minha terceira pergunta para você. É que, assim, você foi uma consultora, uma das primeiras consultoras que nós contratamos aqui, e nós somos sócios, né? Todos os nossos consultores aqui são sócios da empresa, é importante que fique claro isso. E essa sinergia realmente aconteceu e acontece muito, mas nem todas as pessoas conseguem ter sucesso nessa área. Eu diria que a minoria consegue ter sucesso. E o mais interessante dessa área é que a própria pessoa sabe por que ela não performou, né? Eu costumo dizer que são 4 desafios muito importantes quando você entra no imobiliário. O primeiro é o que você disse, acabou de dizer, que é um acompanhamento. Se você está numa loja que não lhe acompanha, já fica complicado. Um outro fator importante, e o fato de você ter começado já também trabalhando ajudou, que é falta de verba de capital inicial, porque como toda empresa você precisa de pelo menos um capital mínimo para iniciar o trabalho. E você, por estar trabalhando naquele momento, deu a você essa possibilidade. Então esse também é um outro. E tem mais outros 2, que justamente porque eu falei anteriormente, que muitas pessoas entram, não têm sucesso e saem, esse mercado imobiliário é um mercado de muita rotatividade por conta disso, porque muitas pessoas não entendem realmente como é que se deve, pelo menos, trabalhar para que tenha realmente sucesso nisso. Logicamente que você vai ter muitos colegas que, por ter tido um sucesso, vai trazer para você a experiência negativa do negócio. Então eu costumo dizer que quando a gente entra, a gente tem que meio que ouvir realmente as pessoas de sucesso e não ficar muito preso às pessoas que não estão conseguindo desenvolver, porque cada pessoa tem um perfil, cada pessoa tem uma necessidade. A necessidade é um nome importante, porque muitas vezes as pessoas estão ali, mas apenas passando uma chuva para entrar no outro trabalho, coisa do tipo. E você desbloquear isso é complicado, porque você vai ter muito mais pessoas com falas negativas do que pessoas que tiveram sucesso. Então, um dos grandes caminhos é encontrar pessoas de sucesso e aprender com elas, né? E o último, que é bastante interessante, que para mim fez grande confusão, é a vaidade, né? Você veio da restauração, e você era administradora, geria um restaurante importante em Lisboa, e de repente você se vê muitas vezes na rua, né? Sol quente, batendo nas portas, e isso, para muitas pessoas, aquilo mexe no ego. E eu costumo dizer que o ego é interessante a partir do momento que você vê o dinheiro na conta, né? Como foi para você trabalhar esses 4 fatores, né? Para você entender que esse é um trabalho muito bom e que você pode ter um rendimento muito maior que você teria em outros trabalhos que muitas vezes as pessoas acham que são importantes, mas o ganho é bem menor. É assim, Alexandre, a minha prioridade era mudar de vida. Eu queria mudar de vida. E eu não me meto ou não entro em um projeto que não seja para vestir a camisola. Tive, como tu disseste, várias pessoas negativas, os espinhos de porco, como tu costumas dizer. Os espíritos de porco, os espíritos de porco. Os espíritos de porco que gostam sempre de tentar, não vais conseguir, isso é muito difícil, vais andar ali imenso tempo e não vais conseguir. Tentei sempre evitar ouvir esses comentários e olhar, por exemplo, para a tua carreira, olhar para quem tem sucesso, acompanhar outros consultores que tiveram sucesso. Eu acho que isso é um exercício que a gente também pode fazer, que é olhar também para os outros consultores que têm sucesso, não só nos resumirmos ao tempo que estamos sem faturar ou os nãos que levamos na cara. Eu não sei se tu recordas, eu no início, quando fazia um telefonema ou um fisgo, eu levava um não e acabava com o meu dia. Eu ficava destruída. Não é fácil Não conseguia aceitar que aquela pessoa me tinha tratado mal ao telefone, porque eu era mais uma consultora que lhe estava a ligar. Até que depois eu percebi que aquela pessoa que está do outro lado não me conhece. Nem eu conheço aquela pessoa. Ela disse-me um não, mas ela não sabe nada da minha história. E isso fez com que eu também não desistisse. Continuei a ligar, tive muitos nãos, bati muitas portas em que não foram abertas, mas consegui, porque eu não desisti e
tive persistência nisso, organizei a minha estratégia de trabalho, fui atrás do meu relacionamento, das pessoas do meu relacionamento, sim, o meu ciclo de relacionamento, e comecei por aí. Comecei a fazer posicionamento, passei a marcar a minha posição. Apesar de, pronto, a gente tem sempre aquele ego de agora vou ser consultora, vou ser mais uma. Confesso que tive um bocadinho desse preconceito no início, mas o facto de eu, ao fim de 3 meses, penso eu, fiz a minha primeira venda. Aí já melhora tudo. Foi a venda da minha vida, e nunca a vou esquecer, porque foi essa venda que permitiu que quando o dinheiro caiu na conta, esse ego acabou. Aí o chip mudou. Essa é a realidade. No dia em que eu vi o valor da comissão que eu ganhei, porque foi uma casa de mais de 1 milhão. Nem todos têm essa sorte, hein? Sorte não. Essa competência de vender a primeira casa acima de 1 milhão já foi muito bom. Sim, foi a minha primeira venda. Vai ficar para a nossa história aqui da Remax. Sou uma das primeiras que tive aqui. E esse ego acabou e fez-me querer mais. A gente tem que ter um bocadinho cuidado com a ganância. Mas a gente tem que ter a nossa ganância QB, que é querer mais e melhor para nós. E não uma ganância maldosa, que é a parte das pessoas tem uma ganância maldosa. Ambição. É aquela, exatamente. E isso fez com que eu mudasse também. O mindset mudou aí. Isso que você falou é interessante sobre a ambição. O que me fez confusão quando eu comecei a trabalhar justamente com essa parte de gerir consultores, me fazia confusão que muitas pessoas, alguns consultores tinham uma ambição grande de querer sempre mais, e muitas vezes tinha consultores que disseram, olha, para mim, se eu ganhar aquilo todo mês, já está ótimo. E eu não critico esses, porque eu acho que cada um sabe a importância, né, do dinheiro, do negócio na sua vida. Né? E a gente não pode ter sempre o dinheiro como exemplo de sucesso. Eu nunca faço isso. Olha, o seu maior consultor o seu consultor de mais sucesso na sua loja é o que mais fatura? Nem sempre. Porque às vezes a faturação não faz a gente feliz. Né? Não adianta você faturar por faturar e não ter uma vida feliz, não estar feliz consigo próprio. Então, eu acho que cada pessoa tem um tamanho de ambição. E o que me mais fez confusão nessa área é que, como eu venho de muitos anos formando vendedores, a gente sempre buscava um perfil específico de vendedor que a gente entendesse que seria um perfil interessante para cada área de atividade. Né? Mas esse ramo foi um ramo que me surpreendeu muito, porque como é muito abrangente o número de clientes que você, o perfil de clientes que você atende, né? Tirando criança, qualquer pessoa pode comprar uma casa, né? Pode ser seu cliente. Então, essa diversidade de perfis de pessoas, eu percebi claramente que não existe uma receita única para o sucesso. A Carmen tem um perfil, o João tem um outro perfil, a Maria tem um outro perfil, e muitas vezes os três conseguem sucesso, mas por caminhos diferentes. Né? E isso foi o que mais me chamou a atenção nessa área. Eu te confesso que eu já fiz entrevistas com candidatos que eu disse, mas essa pessoa é muito tímida, ela praticamente não fala, vai ser difícil performar. E a surpresa veio onde ele realmente fez um trabalho espetacular e até hoje está com a gente, consegue desenvolver um trabalho maravilhoso, mesmo com toda a timidez, com toda a dificuldade de comunicação, mas ele tinha outros fatores que ele trabalhou bem e hoje ele consegue ter sucesso nessa área. Como já teve o contrário também, já contratei pessoas que tinham todo o perfil, ou seja, tinham todas as ferramentas para fazer um trabalho espetacular e essas pessoas não conseguiram performar. Talvez tenha sido por um desses 4 fatores, ou vaidade, né? Ou realmente por crença. Né? Ou o chip não... Ou não teve a mudança de chip. Eu me lembro que na altura, quando eu trabalhava como consultor imobiliário, logo que cheguei a Portugal, eu demorei uns 6 meses para mudar meu chip.
E o que mudou meu chip foi a primeira reunião que eu tive na loja que eu trabalhava, e eu vi uma senhora com a faturação de 80 mil euros no ano. Uma senhora já de certa idade, um pouco tímida, mas eu disse, poxa, se essa senhora conseguiu, por que eu não vou conseguir naquela altura? E meu chip mudou ali. E olha que eu já tinha tido algumas 2 ou 3 faturações, mas eu ainda não tinha mudado, porque eu estava ainda com a cabeça, o mindset, como você disse no início, que foi perfeito, o meu chip não tinha mudado, porque eu disse, será que é isso que eu quero? Eu depois fui entendendo como é que funcionava e a coisa acabou acontecendo. Mas hoje o que mais me surpreende ainda, eu continuo me surpreender, quando você faz tem uma conversa com os tops productions da Remax, você percebe que são muitas vezes pessoas com características completamente diferentes. Não existe um caminho único. Né? Eu conheci pessoas, por exemplo, que faturam muito e eu percebo que algumas técnicas de vendas que são importantes, ele não usa nenhuma. Né? Mas quando você procura entender por que ele fatura, às vezes ele liga para mais pessoas, está mais presente na rua. Né? Tem outros fatores que ajudam ele a ter um resultado tão positivo ao longo desses anos. Né? Então, para mim, o que mais me causou confusão quando eu comecei a trabalhar com a gestão de pessoas foi justamente isso. Perfis tão diferentes conseguirem também sucesso da sua maneira. E você foi um exemplo disso. Você chegou com o seu jeito, com a sua forma de trabalhar, com as suas, entendendo que é um dos grandes desafios dos profissionais em todas as áreas. Eu costumo dizer que não existe segredo para sucesso. E se tivesse, no meu ponto de vista, um segredo para o sucesso, está em você trabalhar as suas virtudes, né? Desenvolver as suas virtudes, né? E trabalhar os seus defeitos. O problema é que as pessoas muitas vezes não conhecem esses defeitos. A gente tem dificuldade de entender os nossos defeitos. Então, mas quando a gente entende as nossas virtudes e a gente potencializa essas virtudes e trabalha os defeitos, eu vou dar um exemplo pontual, eu não sou muito de organização. Dizem que os vendedores de alta performance, eu acho que eu consegui, ao longo desses anos, aprender uma coisa que foi vender. Né? Os vendedores, eles são muitas vezes indisciplinados. Por quê? São muito criativos e acabam pecando na parte organizacional. E sempre foi um desafio para mim melhorar na parte organizacional, porque eu sabia que se deixasse eu resolvia da minha maneira. E eu percebi a importância disso e eu comecei a usar mecanismos, seja aplicativos de telemóvel, para que não deixasse eu, aquele meu defeito, né, tomar conta do meu negócio e eu acabar me prejudicando mais do que ajudando. Né? Então isso foi uma das coisas que me ajudou. Mas eu percebo muitas vezes que as pessoas quando entram, elas ao invés de potencializar essas virtudes, elas simplesmente esperam e entram nessa área como se fosse apenas uma passagem e acabam não conseguindo performar. E você não, você conseguiu, você entrou num período difícil, você veio, tinha suas crenças, tinha suas dúvidas, mas você foi trabalhando, foi desenvolvendo esse trabalho e se tornou uma consultora de referência, mas mais do que isso, você se tornou uma empresária, que é a parte mais importante de tudo isso, de referência. Então você hoje é dono do seu negócio. E eu já disse isso algumas vezes. Você não defende uma marca Oasis, você defende uma marca Carmen Almeida. Você hoje se tornou uma marca Carmen Almeida. Né? Então cabe a mim, como loja, como estrutura, lhe dar todos o suporte para que você queira continuar como nossa sócia pela vida toda, por muito tempo. Mas se eu não fizer isso, você hoje tem portas abertas em qualquer lugar e você tem, por quê? Porque você é uma marca hoje formada. Né? Como é para você hoje entender que esses mais de 4 anos que você tem, e parece que é muito tempo, mas são apenas 4 anos, como é para você hoje se enxergar como uma empresária de sucesso, que é o que você é hoje? É assim, eu neste momento tenho que ter muitos cuidados, principalmente. Estes mais de 4 anos, nós já estamos a fazer 5 anos, tiveram muitas coisas ocultas. As minhas brigas interiores, não foi tudo um mar de rosas. E eu tentei sempre superar, por piores dias que tivesse, nós temos dias bons e dias menos bons, mas eu tinha um objetivo,
que era melhorar a minha vida, era os meus objetivos, eu queria atingir os objetivos e criar essa mesma marca, que é aquilo que eu sou hoje. E hoje em dia manter é importante. É importante porque eu tenho que ter cuidado com a forma como eu falo, tenho que ter cuidado com a forma, tenho que cada vez ter mais cuidados, porque eu tenho que preservar a marca Carmen Almeida e principalmente a loja que eu também represento, porque eu acabo de representar a loja. E isso faz com que eu seja uma pessoa mais cautelosa. Eu, neste momento, sou uma pessoa mais cautelosa, tento, pelas redes sociais, transmitir ao máximo do meu dia-a-dia, dos meus objetivos, das minhas conquistas. E isso é importante, é manter e tornar-me todos os dias uma consultora Melhor. melhor. Ligado a essa área, uma pergunta também muito importante. Você que estava acostumada com o seu salário sempre o mesmo, mas certinho todo aquele período. Como foi para você gerir financeiramente a sua vida? Porque você sabe que esse negócio são de altos e baixos, mas eu costumo dizer que quem pensa que trabalhar no setor imobiliário, como consultor imobiliário, é você estar numa corrida de 100 metros, está muito enganado. Isso é uma maratona. Né? E o importante é como você vai chegar ao final. Então você tem que pensar, muitas vezes eu costumo dizer que você, quando entra nessa área, você tem que usar uma mente mais de cima, olhar de forma mais sistêmica, entender como é que eu vou chegar ao final do processo. Não importa o começo. Né? O começo muitas vezes é aquelas pedras no começo, mas o importante é como é que eu finalizo o meu ano. Como foi para você gerir essa parte isso, inclusive gerir na sua cabeça? Poxa, eu ganhei muito esse mês, mas outro mês muitas vezes eu posso não ganhar nada, mas o importante é eu conseguir ter e como empresário, investir também, continuar investindo em mim, no caso, na minha marca Carmen Almeida. Como é que foi para vocês isso? Assim, eu acho que todos nós temos que ter nós não temos isso na escola, que é a literacia financeira, mas nós temos que controlar um bocadinho também as nossas finanças. Esse para mim era o meu ponto principal, porque eu ganhei uma comissão hoje e por vários fatores posso não faturar tão breve e fazer essa gestão de guardar o pezinho de meia para o mês que não dá. Pronto. Eu, graças ao meu trabalho, graças a Deus e a todos nós, consegui no primeiro ano ser a rookie, portanto, a rookie de escalão C, fui primeiro lugar da margem sul até o Alentejo. E isso foi devido a quê? À tal ambição, a eu querer e ir atrás. E os resultados apareceram. Não só o dinheiro, que era muito importante para mim, mudar de vida, ter liberdade financeira e liberdade de tempo, que esta profissão permite-nos liberdade financeira e liberdade de tempo, e tentar seguir sempre por aí, porque o difícil, tudo é difícil, mas o início é o mais difícil. E sair de uma situação para outra, e hoje nada a ver, completamente diferente. Já não consegue mais ficar presa em um trabalho com paredes? Nem que me pagassem. Isso é maravilhoso. Nem que me pagassem. Cada dia é diferente do anterior. Né? Isso é uma parte também muito interessante para quem trabalha na área comercial, que nunca os dias são iguais. Né? Você sempre tem clientes diferentes, trabalhos diferentes. Não é fácil. Não é fácil, mas é mais prazeroso por conta disso. Você falou que não é fácil e tocou num assunto também muito importante, que é a parte da gestão de expectativas. Quando você atende um cliente, principalmente um cliente que quer comprar uma casa, ele está muito envolvido emocionalmente. Uma casa tem um poder emocional muito forte. Eu costumo dizer que, com tudo que eu já trabalhei na vida em termos de produto, casa
para mim foi o mais fácil. Mas eu acredito que o mais fácil porque ao longo desses anos que eu trabalho na área comercial, eu adquiri, e eu acho que uma das grandes vantagens de quem vem da área comercial é essa. Como a gente já trabalhava há muito tempo com gestão de pessoas e com vendas, a gente usa muito bem esse lado emocional a favor do negócio. Mas tem gente que não tem essa capacidade. Ou seja, você está envolvido, o cliente está envolvido emocionalmente, e muitas vezes o próprio consultor também fica abalado emocionalmente e acaba, ao invés de ajudar esse cliente, prejudicando a venda. Eu costumo dizer que um consultor de alto nível ele tem que ter o comando na mão dele. A temperatura da negociação, quem dá é ele. Né? Muitas vezes o cliente quer ter esse controle na mão e é muito fácil você ver o cliente. Você está me contratando para fazer esse trabalho. Você não pode fazer o meu trabalho. Não é? Eu preciso tomar as rédeas da negociação. E isso está em gerir a parte emocional, né? Gerir expectativas, porque às vezes o cliente quer o impossível e você tem que, com calma, mostrar ele que o caminho não vai ser esse, senão ele não vai conseguir o objetivo final dele, que é trocar de casa ou comprar uma casa nova. Mas a parte que eu percebo, muitas vezes, onde as pessoas se perdem no momento, principalmente da negociação, é que ela não consegue ter esse comando nas suas mãos e acaba entregando esse comando ao cliente. Como é que a Carmen Almeida consegue gerir essa emoção da pessoa de ter a casa nova hoje com seus clientes, Carmen? É assim, não é fácil, depende de cliente para cliente. Pronto. E há dias em que nós também não estamos bem e temos que lidar com pessoas que também não estão bem. Acabamos por ser um bocadinho os psicólogos desses clientes, mas eu tento sempre mostrar o lado melhor das coisas. Eu não vendo só casas, eu vendo os sonhos para a família, para famílias, e não só. Eu tento fazer com que eles acreditem que vão para melhor, apesar do apego que têm aos imóveis, existe muito apego, muita emoção. É o que eu falo sempre, temos que virar a página. Eu falo muitas vezes nisto, temos que virar a página, vai para uma casa melhor, nova vida. Uma vida nova, quem tem filhos e animais, melhor ainda, uma moradia diferente, maior, mais liberdade. E vou tentando à minha forma, à minha maneira de também, porque assim, eu tenho facilidade de ler o cliente. Isso é muito importante. Porque eu acho que é uma das peças-chave para consultores. Alguns, pronto, bem ou mal, não o conseguem, mas eu felizmente tenho essa capacidade de ler o cliente. Eu consigo ler o cliente e consigo ir ao encontro daquilo que ele quer. E isso também tem sido uma peça-chave para o meu sucesso e para o meu percurso, que é, eu consigo perceber aquilo que a pessoa pretende e eu vou exatamente ao encontro da casa que ele quer. Eu sempre percebi isso em você, que você tem uma grande facilidade de encontrar o imóvel certo que o cliente busca. Essa é uma característica que você sempre teve, talvez pelo conhecimento da área, né? E pela leitura que você fez do cliente. Isso é bastante interessante. Acho que isso também é importante. Há dias que nós até podemos estar assim menos bem, mas há sempre uma palavrinha que o cliente diz que eu capto e fica ali assim, espera aí que eu vou procurar com esta característica assim assado, que era o sonho dele. Eu tento sempre procurar numa casa, para já procuro uma casa que também é a minha semelhança. Eu nunca vou vender nada que eu também não gostasse para mim. Você usa essa estratégia? Uso. Eu, quando procuro imóveis, neste caso para cliente comprador, porque eu trabalho muito mais cliente comprador. Pronto, a angariação também é super importante, mas eu trabalho mais o difícil. O cliente comprador é o difícil de fidelizar. Porque não é um cliente fiel.
E eu tenho conseguido, mesmo eles não sendo fiéis, consigo fidelizá-los a mim. Há certas características e certos pontos que eu vejo no cliente e eu consigo agarrá-los por aí. Entendi. Portanto, e depois é esse tal processo de procurar uma casa que eu também me sentiria bem, com algumas características dele, e consigo chegar lá. Essa sua estratégia é uma estratégia interessante, embora nem sempre a gente vende o que a gente gosta, porque muitas vezes o cliente gosta de coisas completamente diferentes do que a gente gosta, os gostos são diferentes. Mas você já partir pelo menos uma linha, já porque o mercado, a parte mais interessante dessa área é que o mercado é o mundo, é muito grande. Eu costumo dizer que uma das coisas interessantes desse ramo é que você não precisa trabalhar com quem você não gosta. Se você atende um cliente que não tem valores ou que você acha que não está lhe fazendo bem, você tem todo o direito de dizer: não consigo ajudá-lo e vou procurar outro, porque o mercado está aí aberto. Não é? Essa é uma parte interessante. São decisões também que nós que vocês tomam, mas muitas vezes a gente, e essa estratégia que você usa tem pessoas que dizem assim: eu não vendo o que eu não compro. Isso é uma frase que se ouve muito. Mas às vezes a pessoa que está na sua frente quer comprar algo que não tem nada a ver com o que você gosta, mas que para ela é importante por outros fatores, porque ela veio muitas vezes de histórias diferentes que a sua, de países diferentes, de culturas diferentes que a sua, e aquilo muda. Mas você, muitas vezes, olha, eu costumo dizer que não existe casa boa ou ruim, não existe imóvel bom ou ruim, existe imóvel fora de preço, né? E se está atendendo a expectativa daquele cliente e está no preço aceitável, esse imóvel vai se vender. E para mim foi difícil entender que nós não vemos. Eu ouvi uma vez isso e me fez muita confusão, porque eu vi um colega até experiente dizer, e se fala muito isso: nós não vendemos casas. Eu, para ser franco, não concordo muito com isso. Eu acho que, logicamente, que é um negócio de pessoas, mas vendas é um negócio de pessoas. Independente do que seja, vendas é um negócio de pessoas, né? E quando a pessoa diz eu não vendo casa, ela está dizendo, em outras palavras, a pessoa que está entregando a casa a você, que você não tem capacidade de vender a casa dela. Eu já tive consultores experientes que foram fazer visita que dizia assim: quando eu vou apresentar um imóvel meu, eu não falo nada. Eu abro as portas, deixo o cliente entrar, ele compra se ele quiser. Eu ouvi aquilo, não concordei, mas ouvi, porque cada um tem, como eu lhe disse, cada um tem o seu perfil. Mas muitas vezes o cliente não enxerga, por vários fatores, às vezes porque não está atento, às vezes porque está com o filho falar. Então o consultor tem que ser um farol que não, logicamente, vai impor a compra, mas vai principalmente apresentar os pontos positivos daquele imóvel, baseado na leitura que você disse muito bem que fiz antes. E direcionar. Claro, e vou direcionar aquele cliente para que ele enxergue, pelo menos, o que ele não está enxergando. Carmen, eu queria agradecer pela sua disponibilidade, parabenizar mais uma vez pelo seu percurso, mas a última pergunta é: como é que essa Carmen se vê daqui a 10 anos? Oi, isso é sempre aquela pergunta do queijinho. Não é fácil. Vejo uma empreendedora de sucesso. Que já é, mas com mais sucesso, é isso? Com mais sucesso. Maravilha. Quizá com uma equipa, que ainda não pensei nisso. Tem que começar a pensar, porque o seu negócio já chegou no tamanho agora que já tem que começar a pensar. Exatamente. Estou numa fase em que já estou com algumas dificuldades a chegar a todos os lados. Isso tem a ver com o passo-a-palavra também, o meu reconhecimento, e comecei a ser procurada por várias pessoas por indicação. E além das minhas leads e além do meu trabalho de terreno e de fisgos e tudo mais, também tenho o retorno das redes sociais, como tu falaste há bocadinho, que é bastante importante. Tive que montar a rede social, tive que montar toda uma estratégia para alavancar a marca da Carmen e
daqui a 10 anos espero que isso seja muito, muito melhor. Perfeito. E você tocou num ponto, me permita falar sobre isso, que são as redes sociais. Antigamente o cliente buscava duas características fundamentais num consultor: experiência e confiança. Por quê? Porque ele sempre buscava aquele consultor que tinha realmente histórico de sucesso, porque ele entendia que vender uma casa tinha que ter muita experiência, tinha que entender de documentos, tinha que entender de todos os processos camarários. Mas, foi bom você tocar nesse assunto, cada vez que passa a gente tem visto pessoas mais jovens com sucesso no setor imobiliário. E eu atribuo isso a uma outra característica que hoje o cliente atual precisa, que é dinamismo. E às vezes você tem um consultor que tem muita experiência, muita bagagem, mas parou no tempo. Não sabe usar um computador, não sabe trabalhar redes sociais. E o pior de tudo, ou melhor, os clientes hoje estão cada vez mais bem informados. Tem cliente que sabe mais do que nós. Como é para você hoje trabalhar esse lado, né, das redes sociais que você tem trabalhado? Porque o cliente hoje não espera mais do que um dia para ter uma resposta de um consultor. Se ele ligou para um consultor e não respondeu rapidamente, ele vai procurar outro. Então o dinamismo ganhou uma força muito grande no mercado, no consultor moderno de hoje. Como que a Carmen faz para justamente, qual o tempo de resposta que você dá a uma lead, a um cliente novo que chega para você? É assim, eu tento, dentro das minhas tarefas diárias, responder o mais rápido possível, dar sempre um feedback. E nunca esquecer que aquele cliente está ali. Ou seja, posso dar neste momento uma resposta, estou a falar pelas redes sociais, perguntam pelo imóvel, eu imediatamente respondo, faço algumas perguntas e fico a aguardar a resposta dele. Enquanto isso, ele não fica muito tempo à espera. Pronto, é óbvio que eu também tenho outras coisas para fazer, mas assim que posso, dou-lhe logo um feedback portanto, sobre o imóvel que ele solicitou, envio o link e consigo sempre fazer as perguntas certas, que é, além do que viu, o que é que procura propriamente. E ele tem sempre retorno, tem tido 90% tem tido sempre retorno do que querem, do local, valores, e eu digo ao cliente, ok, então eu vou ver mais opções para si, assim que possível envio-lhe opções. Portanto, tento geri-los assim, deixando-os um bocadinho, não os deixo sem resposta, ficam um bocadinho em stand-by, enquanto eu tenho outras coisas para fazer, mas retorno sempre ao cliente. Sei que neste momento, nesta fase da minha vida, já está a ser mais complicado, já estou daí a estar a pensar em ter uma assistente ou alguém que me possa auxiliar, porque já não consigo chegar a todo lado. Isso é bom sinal, significa que sua empresa cresceu. Sim, sim, sim. E estou a gerir da melhor maneira e já estou a ficar sem tempo. O tal tempo. Tal tempo. De liberdade de tempo, se não for bem gerido ao longo do tempo. Perfeito. Eu tinha dito que era a última. A tua missão começa a ficar complicado. Sim, é verdade. Eu tinha dito que era a última pergunta, mas me permita fazer a última mesmo. Agora é a última mesmo. E eu queria que você desse uma mensagem para aquela pessoa que ainda não veio trabalhar no imobiliário, que não conhece o imobiliário, que está cansado do trabalho atual, que está cansado de receber os mesmos ordenados todo mês e que quer mudar de vida ou quer ser dono do seu tempo e do seu negócio. Qual a mensagem que você daria para essa pessoa que ainda não veio fazer uma entrevista aqui com a gente para conhecer o negócio? Fala para essas pessoas. Então, a mensagem que eu posso passar é: eu sou o exemplo disso, sou exemplo de medos, mas nós conseguimos ultrapassar os nossos medos, conseguimos mudar o chip se nós persistirmos. E quando nós temos um objetivo na vida, quando nós sabemos o que realmente queremos para nós e não desistimos, nós conseguimos. Eu sei que nem toda a gente é igual,
nem toda a gente pensa da mesma maneira, mas acho que o sacrifício, porque isto não é tudo um mar de rosas, ser consultor não é um mar de rosas, mas a persistência, o acreditar em vocês próprios. Maravilha, maravilha. Que era uma das minhas limitações. Agora o Ferrari amarrado no posto aqui do Alexandre, e acho que é um bocadinho por aí, é não desistir, por mais adversidades que tenhamos na vida, e eu tive muitas, é seguir um caminho, é olhar para os exemplos, é fazer o que está ao nosso alcance enquanto podemos e seguir em frente e não desistir. Carmen, muito obrigado. Com isto, só para terminar, queria só que ficassem a saber que eu, nestes quase 5 anos, fui 2 anos primeiro lugar da Margem Sul, escalão C e escalão B. Tenho vários prémios 100%, vou ter outros mais, vários prémios Golden Club, e tudo isto a passar todos os dias provações, porque somos experientes ou inexperientes, mas as provações todos os dias são as mesmas, e não desistam. Boa. É isso aí, Carmen. Carmen, muito obrigado pela sua presença. E vocês que ainda não conhecem o nosso projeto, vem conhecer o projeto Remax do Oasis. Muito obrigado. Até o próximo programa Start. Obrigado.